Boa noite a todos. É com imensa alegria que nós aqui estamos. Mas antes de qualquer coisa, elevamos os nossos pensamentos a Jesus, aos benfeitores espirituais, rogando o amparo para o trabalho que se inicia. Antes de iniciarmos a nossa explanação, gostaríamos também de registrar e trazer o abraço da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, na pessoa da nossa presidente Darlene Cavalcante, num sentimento de gratidão pelo convite feito pela URI de Três Lagoas, pelo Grupo Fraternidade José Xavier, permitindo que nós hoje aqui estivéssemos refletindo a respeito das lições do Cristo. Pois bem, para iniciarmos as reflexões, trazemos um texto de Leon Denis, registrado no livro Depois da Morte, publicado em 1889. Ele afirma o seguinte: eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra, dilata as tuas aspirações. Duas coisas resplandecem acima das glórias mundanas: a sabedoria e a virtude. Alcançando-as pelos teus esforços, elevar-te-ás acima do que é passageiro e transitório, para só gozares daquilo que é eterno. Portanto, trago hoje o seguinte convite: esqueçamos momentaneamente daquilo que se passa lá fora, em nossos lares, na sociedade. Nos concentremos no que iremos ouvir na noite de hoje, para que após a conclusão, retornemos aos nossos lares mais reflexivos e buscando sempre aplicar as lições do Cristo em nossas vidas. Elevemos então, como diz Leon Denis, os nossos pensamentos, buscando compreender de uma forma mais clara as oportunidades felizes que estão diante de nós. Oportunidades muitas vezes que nós não acessamos em virtude da correria do dia a dia. Busquemos então a região da Judéia, região entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. Nos primeiros anos, nos primeiros dias do ano 30, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, pela psicografia de Chico Xavier, relata que Jesus estava em Jerusalém. Ele se encontrava como um peregrino próximo ao templo. E lá estando, ele chamou a atenção de alguns sacerdotes, de alguns pensadores ociosos, em decorrência da sua personalidade, da sua condição. Muitos desses pensadores e sacerdotes se afastaram. Mas um deles, Anã, buscou estabelecer um diálogo com o Cristo. Galileu, o que está fazendo aqui? O que fazes aqui em Jerusalém? E Jesus respondeu: busco a fundação do reino de Deus. Quem são os seus seguidores? Quais são os teus companheiros? Perguntou o sacerdote. Tem o apoio de algum príncipe, de algum poderoso? E Jesus, diante da sua nobreza, serenidade, apenas respondeu: meus seguidores, eles chegarão de toda parte. Anã retrucou dizendo: sim, os ignorantes e os tolos estão em todos os lugares. Você fala de obra divina, mas porventura você já viu alguma estátua perfeita sendo construída a partir de fragmentos de lama?
Jesus, diante das colocações daquele sacerdote, apenas respondeu: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Conheces Roma ou Atenas? Pergunta Anã. Jesus diz: não, só conheço o amor e a verdade. E porventura, conhece os códigos provinciais, conhece as leis do templo? E Jesus apenas responde: sei qual é a vontade de meu Pai que estás nos céus. Diante daquela resposta, e frente a tudo que havia escutado do mestre, o sacerdote se retirou, irritado, não entendendo o posicionamento daquele homem que estava enquanto peregrino ao redor do templo. Na manhã seguinte, Jesus ainda estava em Jerusalém, mas na manhã seguinte ele rumou para o norte, se dirigindo à Galiléia distante. Passou por Nazaré, descansou em Caná, chegando em Tiberíades, às margens do mar da Galiléia. E lá estando, Jesus visualizou um grupo de pescadores. Um grupo de pescadores. Alguns cantavam, outros organizavam seus barcos, haviam aqueles que também lançavam as suas redes. Ele aguardou, e dali um tempo, 2 pescadores desembarcaram, e Jesus foi ao encontro desses pescadores, e disse a eles: Simão Pedro, André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus para convidá-los a trabalhar pelo seu reino na terra. O convite foi feito àqueles 2 pescadores. Quase a um só tempo, como nos relata Humberto de Campos, os 2 responderam a Jesus: sede bem-vindo. E Jesus passou a explanar sobre a boa nova àqueles simples homens. Tanto Pedro quanto André se sentiam tocados. Não entendiam exatamente o que estava acontecendo, porque os sentimentos eram profundos de amor. As emoções eram sublimes ao conversar com aquele homem, com o mestre. E cheios de confiança, aceitaram o convite, dizendo a Jesus: Senhor, seguiremos os teus passos. Dali um tempo, os 3, Jesus, André e Tiago, rumaram ao centro de Cafarnaum. Foram em direção à intendência de Antipas. Lá chegando, Jesus percebeu um culto publicano. Foi até ele e perguntou: Levi, que fazes? Levi, surpreso, respondeu a Jesus: eu recolho os impostos que o povo deve a Herodes. Após o posicionamento de Levi, Jesus disse a ele: quer vir comigo para recolher os bens do céu? O convite foi feito. Levi, que posteriormente seria conhecido como apóstolo Mateus, aceitou
a oportunidade oferecida pelo Mestre Jesus. E disse a ele: Senhor, estou pronto. Senhor, aqui estou, à sua disposição. Pois bem, falamos brevemente a respeito do encontro de Jesus com 3 de seus discípulos. 2 pescadores e um culto publicano. Os 3 seguiram Jesus. Dedicaram as suas vidas ao Mestre, aprendendo a servir, buscando compreender o reino dos céus com o Mestre, com as lições que ele apresentava diariamente aos corações que lá estavam àquele tempo. E aí trago a primeira pergunta, o primeiro questionamento. E nós? Será que nós recebemos o mesmo convite? Emmanuel, no livro Pão Nosso, também pela psicografia de Chico Xavier, ele nos esclarece o seguinte: que o convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso. Então o convite do Cristo, ele é feito e refeito dias a fio. Ele continua a sua exposição, Emmanuel, e aqui nós concluímos destacando uma passagem onde ele diz: a maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite das sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Portanto, o convite está feito, foi feito e continuará sendo feito pelo Cristo. Existem 2 caminhos: o do amor ou dos sofrimentos. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, trazido a nós pela psicografia de Divaldo Franco, nos esclarece dizendo: o ser humano é convidado ao crescimento espiritual, não raro por intermédio do sofrimento, desde que nega a realizá-lo mediante o amor. Benfeitores espirituais, afirmando que o convite surge, está posto, cabendo a cada um de nós percebê-lo. Todos os sofrimentos, todos os desafios, os conflitos, são convites perenes do Cristo, para que nós possamos percorrer novos caminhos com Ele. Para que possamos refletir se a jornada que estamos seguindo é de fato conveniente, na medida em que queremos a felicidade possível, buscamos a serenidade. O convite do Cristo, ele é permanente. Ele nos convida diariamente a elevar os nossos corações ao reino dos céus, por meio da reflexão íntima, da autoanálise, do estudo profundo. Elevar os corações ao reino dos céus é buscar se entender e estabelecer para si instrumentos de construção de uma nova realidade.
Daí podemos parar e pensar também, mas e as alegrias? E as superações? Também são convites do Cristo. São convites nos apontando que devemos continuar no caminho que estamos. Alegrias e tristezas, desafios e soluções, são oportunidades que estão diante de nós e que recebemos, independente de qualquer coisa, para refletir como estamos e como continuar vivendo. Uma outra questão importante envolve justamente, será que nós compreendemos a importância do convite do Cristo? Todos nós sabemos que esse convite é evidente, ou pelo menos nós estamos buscando essa tomada de consciência. O convite do Cristo está diante de nós, está em nós. Cristo oferece esse convite a todos, independente de religião, de condição social, econômica, política, todos nós. Mas será que nós entendemos a importância desse convite? E se nós de fato compreendêssemos o quão relevante ele é, será que nós estaríamos nos afastando dele ou titubeando para aceitá-lo? E daí nós trouxemos 3 passagens para podermos avaliar o quão importante é esse convite. O primeiro está registrado em Mateus, no Evangelho de Mateus, que registra o seguinte: Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. Então, diante dessa passagem do Cristo, podemos perceber o quão importante é esse convite, porque ele justamente nos possibilitará consolação e auxílio para os nossos sofrimentos, com vistas justamente a essa paz íntima. Não a paz que nos exclui, nos afasta dos desafios, mas sim aquela paz que nos possibilita lidar com tais desafios de uma forma mais consciente, de uma forma mais lúcida. Esse convite nos oferece consolação e auxílio. Também nos propicia o conhecimento das coisas, como diz Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Olha o quão importante é esse convite do Cristo. Ele nos consola, nos auxilia nos momentos de dificuldade, mas também propicia o conhecimento das coisas, fazendo-nos entender as causas das nossas aflições. Mas não somente isso, como lidar com tais dificuldades, para que amanhã, ou melhor, hoje, não enfrentemos e nem criemos novas dificuldades para nós espíritos que aqui estamos aprendendo. O convite do Cristo também é fundamental, porque, como diz Joana de Ângeles na obra Jesus e a Atualidade, porque ele se configura enquanto lição. À medida em que nós aceitamos o convite de Jesus, passamos a compreender, como diz Joana de Ângeles, Jesus homem é a lição de vida
que aurimos no Evangelho como convite ao homem que se deve deificar, que se deve engrandecer, na medida em que compreende Jesus enquanto modelo de vida. Esse convite, portanto, é fundamental. É extremamente relevante para cada um de nós, para todos nós. Agora, esse convite, ele envolve compromissos? É só uma questão, digamos assim, de aceitá-lo e tudo estará resolvido? Sabemos, como diz Kardec, quando justamente discute a passagem posta no Evangelho de Mateus, vinde a mim, os aflitos, Kardec diz o seguinte: seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave. Pois que apenas impõe, então a lei impõe como dever o amor e a caridade. Então existem implicações associadas a esse convite. Não é uma mera questão de aceitá-lo ou não, de palavra ou de momento. Envolve responsabilidade, envolve dedicação. Porque só assim, de fato, nós estaremos nos colocando numa nova condição. Agindo diferente. Mais conscientes das leis de Deus, das leis que regem o universo, das nossas responsabilidades enquanto espíritos, buscando a plenitude, a perfeição na medida em que contribuímos com a obra do Criador. Esse convite do Cristo, o mesmo convite feito aos discípulos, ele envolve um programa intenso, envolve dedicação. Na medida em que nós, de fato, nos colocarmos à disposição do Mestre. Joana de Ângeles, também no livro Jesus e a Atualidade, ela afirma o seguinte: que esse convite envolve um programa intenso, iniciando-se pela renovação íntima para melhor, e prosseguindo-se na construção do bem em toda parte. Percebam, vários benfeitores, trazendo reflexões naturalmente alinhadas. O convite do Cristo, caminhar com Ele, buscar uma alternativa de vida melhor e mais feliz, exige de nós espíritos. E é uma exigência individual. Nossa, não existe transferência. Devemos apenas definir, aceitamos ou não o convite. E assumir naturalmente o que se espera. Como diz Joana, um programa intenso de renovação íntima para melhor, trabalhando para o bem. O exercício do amor e caridade, como diz Kardec. Joana complementa dizendo: é eleger o amor como a solução para todos os questionamentos. E o perdão irrestrito como terapia. São os compromissos exigidos. A partir do momento, naturalmente, que estabelecemos para nós essa nova escolha de caminhar com o Mestre. Falamos um pouquinho a respeito da época em que Cristo estava entre nós materialmente. Refletimos também a respeito do presente,
recebemos esse convite? Será que entendemos a importância desse convite? E quais são as condições que são esperadas daqueles que percebem a importância desse convite? Como será que nós estaremos se nós ainda continuarmos hesitando, não querendo perceber essa oportunidade? E é importante que se diga, né? E sempre lembrando que o convite está aí, diariamente. Talvez, né, nós estivéssemos até a época do Cristo, recebendo esse mesmo convite de uma forma mais direta. Mas não podemos esquecer que Ele está aí. Nas alegrias, nas tristezas, nos desafios, nas soluções. É o Cristo buscando nos orientar, oferecendo-nos a oportunidade de caminhar com Ele. Mas se nós continuarmos não aceitando esse convite efetivamente, o que podemos esperar? Será que, lembrando do diálogo do sacerdote com Jesus, será que nós não continuaremos sendo os sacerdotes, os pensadores ociosos, que muito teorizam e nada fazem? Será que nós estaremos nessa condição e continuaremos estando assim? E reclamando da vida? Esperando que algo mágico aconteça? Tem um poeta que eu gosto muito, Manuel de Barros. E aqui eu trago um pensamento dele, uma passagem de uma poesia, quando ele diz: ando muito completo de vazios, meu órgão de morrer me predomina, estou sem eternidades. Será que nós estamos assim? Ou será que continuaremos evitando o convite do Mestre, construindo essa realidade para nós? Será que nós estamos vazios, sem esperança, deixando que a matéria nos domine? Queremos ou não uma nova realidade? A situação que nós vivemos, talvez, claro que isso depende de cada um, de cada situação, de cada espírito. Mas o momento que percebemos exige um despertar definitivo do espírito, de nós, aqui, homens e mulheres, encarnados diante de uma oportunidade sagrada. Precisamos, de fato, despertar. Buscar uma realidade mais feliz, mais plena, mais serena, aprendendo a lidar melhor com os nossos conflitos, algo que começamos a discutir junto com o Guilherme na tarde de hoje. Nos conhecer melhor. Nós podemos ser muito mais do que somos, ou do que estamos. E daí também aproveitando uma outra passagem de Manuel de Barros, quando ele diz: não aguento mais ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta o lápis. Perdoai, mas chegou um ponto que eu preciso ser outros. Chega um ponto, de fato, em nossas existências, que precisamos despertar. Pois não queremos mais ser aquele que reage, aquele que inflama, aquele que desorienta, aquele que não sabe lidar com a diferença, não consegue respeitar o próximo, aquele que desconhece seus conflitos. Não podemos continuar nos desconhecendo.
Precisamos, de fato, buscar um novo momento. Precisamos agir como outros. Precisamos agir como outros espíritos agiram e continuam agindo. E aí nós trazemos a lembrança, Estevão, que quando teve a oportunidade de conhecer efetivamente a doutrina cristã, a abraçou e dedicou a sua existência até o fim, na época do Cristo, a ela. E naturalmente ele continua nos amparando. Estevão, que eram dedicados, estudioso da lei de Moisés, chegando ao momento da sua existência em que sofrimentos enormes fizeram com que ele chegasse até a casa do caminho. E lá, tendo acesso à doutrina do Cristo, explanada pelos homens do caminho, compreendendo aquela verdade, transformou a sua vida, aprendendo a servir, estando com Jesus. Precisamos, portanto, diante do convite, diante da oportunidade, agir como outros agiram, tendo sempre, naturalmente, Jesus como modelo maior. E aqui também nós lembramos Joana de Cusa, que também, diante da oportunidade de esclarecimento junto ao Cristo, se aproximou dele, seguindo o seu evangelho até hoje, amparando as nossas almas, ainda reticentes diante do convite do Mestre. Precisamos, portanto, agir como outros, pensar sobre as nossas existências, estabelecer um novo programa de ação. E aqui registro a reflexão já para concluir a nossa explanação da noite. Para construirmos, para buscarmos, para edificarmos essa nova realidade espiritual, precisamos, antes de mais nada, de uma forma consciente e lúcida, perceber o convite do Cristo. Reconhecer que nós estamos sendo convidados. Não aparecerá um tapete vermelho para que nós o sigamos. Nós que aqui estamos sendo convidados a cada desafio, a cada sofrimento, nas alegrias e na tristeza, a caminhar com Ele, a aprender a servir com Ele. Precisamos entender a importância. O convite do Cristo pode não, melhor dizendo, nos levará a uma condição mais plena, nos propiciará um caminhar mais seguro, pois nos permitirá justamente o conhecimento de todas as coisas. E, finalmente, é importante que nós nos lembremos que caminhar com o Cristo nos exigirá compromissos. Precisaremos naturalmente separar o joio do trigo. Aquilo que realmente pode contribuir para o nosso propósito existencial e aquilo que nos afasta dele. E esse processo envolve, como diz Joana de Ângeles, um programa intenso de renovação íntima, começando pela nossa autodescoberta
do conhece-te a ti mesmo, reconhecendo como estamos, pois só assim conseguiremos estabelecer uma programação adequada para lidar com cada um dos nossos conflitos, das nossas limitações. Lembrando sempre que nós somos espíritos imortais e que temos tempo, mas que devemos e podemos começar o quanto antes esse processo. Somos limitados, pelo menos assim eu me considero. Trago limitações mas felizmente hoje me sinto mais amparado e consolado, na medida em que conto com o amparo da doutrina consoladora do Mestre. O Espiritismo justamente nos propicia o esclarecimento dessas oportunidades, a orientação consoladora para como lidar com esses desafios. Temos limitações, sou limitado. A doutrina espírita mostra claramente a cada um de nós também os nossos potenciais. Portanto, se o Cristo nos faz o convite, é porque nós somos capazes de seguir com Ele. Se o convite é feito a cada um de nós, e é importante que se registre, Jesus, ao escolher os seus discípulos, não escolheu apenas uma classe, mas gente humilde, cultos publicanos, cobradores de impostos, a todos. Então nós também podemos segui-lo. E felizmente, Ele apenas não faz o convite, mas também nos deixa os instrumentos que nos auxiliarão nesses compromissos, nessa renovação íntima, que é a sua doutrina consoladora, que é o Espiritismo. Que possamos, portanto, estudar, nos aprofundar, mas principalmente colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aqui aprendendo. Nós que temos a oportunidade de mensalmente aqui estarmos, aprendendo com os estudos, a partir da obra da série psicológica de Joana de Ângeles, começamos a perceber o quanto isso nos ajuda a compreender as nossas limitações, o quão é importante é reconhecer as nossas potencialidades e saber que podemos, de fato, ser muito mais e melhores do que agora estamos. Para aceitar, então, o bendito convite e viver realmente quem somos. Conheçamo-nos para mudar. Enfrentemo-nos para libertar. O Mestre, ele segue à frente. Agradeço a todos pela atenção. Espero que todos retornem aos lares em paz, com a figura, com a personalidade do Mestre Jesus em todos os corações, fortalecendo esse nosso caminhar. Obrigado a todos. Agradeço ao Flávio, ao presidente da URI de Três Lagoas, e também a todos vocês aqui do grupo da Fraternidade Espírita José Xavier. Obrigado.